Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 17 de março de 2025, segunda-feira, e nós vamos dar início à nossa semana com a continuidade da nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Hoje estamos na lição 7,6, uma lição maravilhosa, estupenda, que declara: eu não estou sujeito a outras leis, senão as leis de Deus, senão as de Deus. Já observamos antes quantas coisas sem sentido te pareceram ser a salvação. Cada uma tem te aprisionado com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Não estás preso por elas. Mas para compreenderes que isso é assim, em primeiro lugar, é preciso que reconheças que a salvação não está lá. Enquanto queres buscá-la em coisas que não têm significado, buscar a salvação, tu te prendes a leis que não fazem nenhum sentido. Assim buscas provar que a salvação está onde não está. Hoje ficaremos contentes por não poderes provar isso, pois se pudesses, estarias para sempre buscando a salvação onde ela não está e jamais a acharias. A ideia para o dia de hoje mais uma vez te diz quão simples é a salvação. Procura-a onde ela espera por ti, e lá será achada. Não procures em nenhum outro lugar, pois ela não está em nenhum outro lugar. Pensa na liberdade que há no reconhecimento de que não estás preso a todas as estranhas leis distorcidas que tens estabelecido para salvar-te. Realmente pensas que morrerás de fome se não tiveres montes de tiras de papel verde e pilhas de discos de metal? Realmente pensas que uma pequena pílula redonda ou um pouco de líquido introduzido na tua veia por uma agulha pontiaguda afastará a doença e a morte? Realmente pensas que estás só, se não houver outro corpo contigo? É a insanidade que pensa nessas coisas. Tu as chamas de leis e as dispõe sob diferentes nomes num longo catálogo de ritos que não tem nenhuma utilidade e não serve a nenhum propósito. Pensas que tens que obedecer às leis da medicina, da economia e da saúde. Protege o corpo e serás salvo, né? É exatamente onde nós buscamos a proteção dos nossos corpos, né? Ou onde nós buscamos a nossa salvação, né? Na proteção dos nossos corpos. É a insanidade que pensa nessas coisas. Tu as chamas de leis e as dispõe sob diferentes nomes num longo catálogo de ritos que não tem nenhuma utilidade e que não serve a nenhum propósito. Pensas que tens que obedecer às leis da medicina, da economia e da saúde. Protege o corpo e serás salvo. Perdão, já tinha lido, né? Essas não são leis, mas loucura. O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesma. O sofrimento do corpo é uma máscara mantida pela mente para ocultar o que realmente sofre. Ela não quer compreender que é a sua própria inimiga, que ataca a si mesma e quer morrer. É disso que as tuas leis querem salvar o corpo. É por isso que pensas que és um corpo. Não há outras leis senão as leis de Deus. É preciso repetir isso muitas e muitas vezes, até que reconheças que se aplica a tudo que tem feito, a tudo que tens feito, em oposição à vontade de Deus.
A tua magia não tem significado. O que ela pretende salvar não existe. Só. Peraí. Só o que ela pretende esconder te salvará. As leis de Deus nunca podem ser substituídas. Dedicaremos o dia de hoje a nos regozijarmos por ser assim. Já não é mais uma verdade que queremos esconder. Em vez disso, reconheceremos que é uma verdade que nos mantém livres para sempre. A magia aprisiona, mas as leis de Deus libertam. A luz veio porque não há outras leis senão as de Deus. Começaremos os períodos de prática mais longos de hoje com uma breve revisão dos vários tipos de leis que acreditamos ter que obedecer. Esses incluiriam, por exemplo, as leis da nutrição, as leis da imunização, da medicação e da proteção ao corpo de inúmeras maneiras. Pensa ainda mais. Tu acreditas nas leis da amizade, dos bons relacionamentos e da reciprocidade. Talvez até penses que existam leis estabelecendo o que é de Deus e o que é teu. Muitas religiões, ele bota essa palavra religiões entre aspas, têm sido baseadas nisso. Não pretendem salvar, mas condenar em nome do céu. No entanto, elas não são mais estranhas do que outras leis que insistes ter que obedecer para fazer com que te salves. Não há outras leis senão as de Deus. Afasta todas as tolas crenças mágicas hoje e mantenha a tua mente em silenciosa prontidão para ouvir a voz que te fala a verdade. Estarás escutando aquele que diz que não há perda sob as leis de Deus. Nenhum pagamento é feito ou recebido. Trocas não podem ser feitas, não há substitutos, e nada toma o lugar de outra coisa. As leis de Deus dão eternamente e nunca tiram. Ouve aquele que te diz isso e reconhece quão tolas são as leis que no teu pensamento sustentavam o mundo que pensavas ser. Então escuta mais. Ele te dirá mais sobre o amor que o teu pai tem por ti, sobre a alegria sem fim que ele te oferece, sobre o quanto ele anseia pelo seu único filho, criado como seu canal para a criação e que lhe foi negado pela sua própria crença no inferno. Hoje vamos abrir os canais de Deus para ele e deixar a sua vontade estender-se através de nós até ele. Assim, aumenta a criação infindavelmente. A sua voz nos falará disso, assim como das alegrias do céu, que as suas leis conservam para sempre ilimitadas. Vamos repetir a ideia de hoje até que tenhamos escutado e compreendido que não há nenhuma lei senão as leis de Deus. Então diremos a nós mesmos como uma oferenda com a qual o período de prática é concluído: eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Repetiremos essa oferenda hoje com a maior frequência possível, pelo menos 4 ou 5 vezes por hora, bem como ao longo do dia, em resposta a qualquer tentação de nos vivenciarmos como se estivéssemos sujeitos a outras leis, né? Que no caso são as leis do ego. É a nossa declaração de liberdade contra todo perigo e toda tirania. É o nosso reconhecimento de que Deus é o nosso Pai e que seu Filho está a salvo, né? Uau, né? Essa lição aqui, nossa, já fizemos muitas reflexões bonitas sobre essa lição. Se você ainda não assistiu às lições dos anos anteriores, por favor, assista, né? Vale muito a pena, especialmente os vídeos de 2022, né?
não deixe de assistir, né? As reflexões também do livro Um Ano de Perdão, da Tina Louise Spalding, aqueles vídeos mais curtos, né? Os quais eu gravei em 2021, quando eu comecei esse canal aqui, quando eu efetivamente tive coragem de começar esse canal, também são muito importantes, né? Então precisamos, eu vou comentar pouco essa metafísica dessa lição hoje, né? Eu só vou dizer para vocês uma coisa: nós precisamos entender que podemos viver sob a graça de Deus. Então, aqui está o mundo do ego, aqui estão as leis do ego, aqui está a graça de Deus. Aqui estão as leis de Deus, tá? As leis de Deus estão acima das leis do ego. A lei da graça de Deus é apenas uma das leis de Deus, né? Podemos viver sob a graça de Deus. Não precisamos viver sob as leis do ego. Então, quando eu saio do ego, quando eu vou para cima do ego, quando eu fico acima do campo de batalha da mente, né, como diz a Joyce Meyer, pastora evangélica americana que eu adoro, nós estamos sob a graça de Deus, né? Sob a graça de Deus, acima do ego, sabemos que nós só precisamos de uma coisa, nós só precisamos da expiação, né? A expiação vem a ser a nossa salvação, a lembrança, a consciência de que a separação jamais ocorreu, né? Quando eu falei a lembrança de que, me veio a frase da introdução. E aí eu vou repetir para vocês, óbvio, né? A lembrança de que nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. E nisto está a paz de Deus, né? Precisamos nos lembrar de que jamais estivemos separados do nosso Criador. Ok? Jamais estivemos separados do nosso Criador. Muito bem. Então, sob a graça de Deus, sob a lei da graça de Deus, podemos aprender por meio do amor e não mais precisamos aprender por meio da dor, né? Sob a graça de Deus, podemos aprender através apenas da correção das nossas mentes. Então, se eu estou precisando de dinheiro, eu peço pela correção da minha mente e vou praticar a generosidade, né? Com o meu tempo, com o meu dinheiro, com os meus braços, com as minhas pernas, eu vou ser generoso. Porque quando eu sou generoso, eu me lembro de que tenho generosidade. Quando eu sou generoso, quando eu sou generosa, eu me lembro de que eu posso ser útil para o mundo. Então eu vou aos poucos me conscientizando do meu valor. Então o recurso financeiro vai começar a fluir na minha direção, né? Então, se eu estou doente, eu vou ao Espírito Santo e peço pela correção da minha mente, né? Peço que ele me ajude a perdoar aquela pessoa a quem é muito difícil para eu perdoar, né? Ontem nós falamos disso, ontem a nossa live foi sobre o plano de perdão do Espírito Santo. Se você ainda não assistiu, assista. Foi maravilhosa a aula. O plano de perdão do Espírito Santo. A diferença entre o perdão de Jesus Cristo, o perdão crístico, o perdão verdadeiro e o perdão para destruir, que é o perdão do ego. Tá? Então, se eu estou doente, eu peço pela correção da minha mente. Se algo me falta, eu peço a Deus que me ajude a ver a abundância do universo, né? Se eu estou sem propósito, eu peço a Deus que me dê o propósito dele. Se eu não sei qual é a minha missão de vida, eu peço a Deus para que me dê a missão dele, porque a missão dele será a minha, né? Porque anteontem nós declaramos
Não há outra vontade senão a de Deus. Não há outro propósito para a minha vida senão o de Deus. Não existe outra missão para a minha vida, outra missão que valha a pena, senão a missão que Deus me deu. Né? E eu posso buscar tudo isso no meu mapa astral, já falei aqui para vocês. Né? Se você quiser, me mande uma mensagem pelo WhatsApp ou um e-mail para você fazer a sua consulta de orientação astrológica com a minha pessoa humana, né? Isso foi uma piada, tá, gente? Não falem isso é cafona, não repitam isso é ridículo, tá? Muito bem. Então, eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Mas como eu posso fazer isso? Só tem um jeito. Me reconectando com o meu Criador em primeiro lugar. Então, eu tenho certeza de que na hora em que você pegar esse vídeo para assistir, você já terá meditado, você já terá orado, você já terá conversado com o seu Criador, você já terá entrado naquele espaço de silêncio onde você sente a presença de Deus Pai e Mãe na sua vida, né? Você já terá feito uma boa leitura, agora nós acabamos de ler juntos a lição, né? Tenho certeza de que você já fez isso tudo. Por quê? Porque as primeiras horas do dia são as horas que precisam ser dedicadas a Deus. Como se diz nos Alcoólicos Anônimos, primeiro as primeiras coisas. Primeiro Deus. Buscai primeiramente o reino dos céus e todas as coisas demais vos serão acrescentadas. Tá bom? Então, hoje não estamos sujeitos a outras leis, senão as de Deus. Então, vamos lá. Vamos lá aqui. Vamos lá aqui. Para a gente ler o texto da nossa queridíssima, amada Melody Beach. O texto, A Linguagem da Liberdade. Do livro A Linguagem da Liberdade. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Vocês sabem que eu ainda não consegui achar esse livro aqui em casa. Vamos lá. De 17 de março. Capacitando-se. É o nome do texto. Você pensa, você sente, você pode resolver os seus problemas, você pode cuidar de si mesmo. Essas palavras têm me beneficiado mais do que a maioria dos conselhos profundos e elaborados. Como é fácil cair na armadilha de duvidarmos de nós mesmos e dos outros. Quando alguém nos fala de um problema, qual é a nossa reação? Achamos que precisamos resolvê-lo para a pessoa? Acreditamos que o futuro daquela pessoa depende da nossa capacidade de aconselhá-la? Isso é como entrar numa areia movediça e não na solidez da qual a recuperação dos relacionamentos codependentes é feita. Quando alguém está lutando com uma emoção ou atolado num pântano de emoções, qual é a nossa reação? De que a pessoa jamais vai superar essa crise? De que não é bom sentir isso? De que jamais ela vai sair disso intacta? Quando uma pessoa tem de enfrentar a tarefa de assumir a responsabilidade por sua vida e por seu comportamento, qual é a nossa resposta? Que a pessoa não vai conseguir isso? Que devo fazer para salvá-la de desfazer-se em cinzas? Que devo fazer algo, né? Tá faltando uma palavra aqui. Que devo fazer alguma coisa para salvá-la de se desfazer em cinzas? De desabafar? De fracassar? Qual é a nossa reação quando nos encontramos num problema, presos a uma emoção? Ou quando enfrentamos a perspectiva de ter de assumir a responsabilidade por nós mesmos? Acreditamos nos outros e em nós mesmos?
Damos poder às pessoas, incluindo a nós mesmos e as suas capacidades? Ou damos poder ao problema, à emoção ou à irresponsabilidade? Podemos aprender a separar as coisas. Podemos aprender a pensar e a considerar a nossa resposta antes de respondermos. Eu sinto muito que você tenha esse problema. Sei que você pode encontrar a solução. Ou, me parece que você está confuso com os seus sentimentos. Eu sei que você vai pô-los a funcionar e conseguir resolvê-los. Cada um de nós é responsável por si mesmo. Isso não quer dizer, não significa que nós não nos importemos. Não significa uma retirada fria e calculista do nosso apoio às outras pessoas. Significa que aprendemos a amar e apoiar as pessoas das formas certas. Significa que aprendemos a amar e a apoiar a nós mesmos nas maneiras que funcionam. Significa que nos ligamos aos amigos que nos amam e nos apoiam, de maneiras que funcionam. Acreditar nas pessoas, acreditar na capacidade inerente de cada um de pensar, sentir, resolver problemas e tomar conta de si mesmo é um grande presente que damos e recebemos dos outros. Hoje me empenharei em dar e receber apoio, um apoio que seja puro e capacitador. Empenhar-me-ei em acreditar em mim mesmo e nos outros e em nossa capacidade mútua de sermos competentes em lidar com as emoções, resolver os problemas e sermos responsáveis por nós mesmos. Vou contar uma coisa para vocês, que aqueles aqui que tiverem a síndrome do Salvador vão ficar bastante surpresos em ouvir. Quando você faz por uma pessoa aquilo que ela pode, aquilo de que ela é capaz de fazer sozinha, você está impedindo o crescimento dessa pessoa. É aquela história da borboleta sobre a qual nós já conversamos aqui, a borboleta no casulo, né? Então todos nós temos nossas próprias forças, nossas próprias capacidades. Todos nós precisamos ser incentivados a resolvermos os nossos problemas. E é nesse processo interessantíssimo, que nós desenvolvemos a nossa autoconfiança. Por quê? Porque nós resolvemos um problema de uma determinada forma, aquilo dá certo. E então nós nos sentimos mais confiantes a respeito da nossa capacidade de resolvermos os outros problemas, né? Por exemplo, o meu gato está aqui atrás de mim. Ontem ele não quis participar da live, que é um milagre. E aí nós vamos ampliando a nossa capacidade, as nossas capacidades e a nossa autoconfiança. Vocês concordam comigo? Então, é aquilo sobre o que falamos muito em 2023 na jornada de cura da criança interior. Quando você é pai e mãe de uma criança pequena, a sua maternidade, a sua paternidade precisam ir se ajustando à medida em que a criança cresce. Quanto mais você faz pela criança quando ela é pequenininha, menos você vai precisar fazer pela criança quando ela for um adulto e não mais uma criança. Porque essa criança, ela vai começar a confiar que o universo é capaz de provê-la. Que o universo é capaz de atender às necessidades dela. E à medida em que que a criança for crescendo, você, pai e mãe, vai soltando, vai deixando ela fazer por si, vai incentivando. Agora faça isso, agora arrume a sua cama, agora faça o seu dever de casa sozinho, agora você já pode ir para o colégio sozinho, agora isso, agora aquilo, né? Só que o problema é o seguinte, quando nós entramos nesse jogo aí nefasto de querer salvar o
o que acontece? A gente quer alguma coisa em troca. A gente quer que o outro goste da gente, a gente quer que o outro ache que a gente é bacana, a gente quer que o outro ache que a gente é inteligente, não é? Nós queremos algo do outro. Então, a gente entra num modo de salvador compulsivo. E isso é horrível, especialmente para os relacionamentos amorosos. Porque os relacionamentos amorosos, eles passam então a ser governados pela dependência emocional, né? Por isso que esse jogo de salvar o outro não funciona. Não é um bom jogo, né? Podemos rezar pelos outros. Isso nós sempre podemos fazer. Agora, fazer pelos outros o que eles podem fazer sozinhos não é mais uma boa ideia. Ok? Então, agora a gente vai passar para a leitura aqui do texto do livro do Dr. Joshua David Stone, tá? Vamos finalizar a leitura do texto dele. Então, vamos lá, né? Continuando aqui. A leitura é que a gente, do ponto onde a gente parou ontem, né? Mesmo se a sua alma ou a sua mônada estiver sob a influência de um raio em particular, como filhos e filhas encarnados de Deus são, né? É absolutamente essencial que você aprenda a ver a partir do completo espectro do prisma de consciência através de todos os 7 raios, de uma forma balanceada e integrada, e não a partir apenas de um ponto de vista, né? Um ponto de vista ou poucos pontos de vista. Lembrando que os raios são arte, ciência, ação, sabedoria, amor, poder, liberdade, estrutura e mágica. Ok? Isso demanda um grande trabalho psicológico e foco da sua parte. Todos nós conhecemos pessoas que estão demasiadamente paralisadas no poder ou demasiadamente paralisadas no amor viciado, né? Na dependência emocional, ou naquele papel de professor, né? Que sabe tudo, ou nas artes, e então não podem funcionar corretamente na vida. Todos nós conhecemos pessoas que estão, por demais, paralisadas na ciência e no intelecto, ou na devoção e no idealismo a um guru, e que estão cegas. Todos nós conhecemos pessoas que também que estão muito paralisadas na estrutura ou na falta de estrutura. Não conseguem lidar com dinheiro, usam de forma incorreta, né, o dinheiro, não sabem o que é a verdadeira liberdade espiritual. Essas são as mesmas grandes armadilhas do caminho espiritual. Não são todas elas, né, mas algumas das principais. Desenvolver a si mesmo é muito importante. Desenvolver a si mesmo no seu poder pessoal e na sua rendição à vontade de Deus, ao amor, à sabedoria ativa, a inteligência ativa, a harmonia e a beleza, a ciência, a devoção, ao idealismo, à ordem cerimonial e à magia. É essencial que nós desenvolvamos a nós mesmos nesses 7 grandes raios, não apenas psicologicamente, mas também nos aspectos profissionais desses raios. Eu não estou aqui falando sobre no sentido de termos essas profissões, né?
mas de nos desenvolvermos nelas, né? Então eu posso ser um artista, mas eu posso ter um desenvolvimento na ciência, né? Ou eu posso ser uma cientista que, por exemplo, sabe tocar violino, né? Arte, música. Desenvolva o seu lado político, o seu lado de professor espiritual, o seu lado de empresário, o seu lado artístico, o seu lado cientista, o seu lado de liderança espiritual e o seu lado de maestria na economia. Não apenas desenvolva todos esses aspectos, mas também aprenda a não ficar paralisado em nenhuma dessas lentes. Isso é mais fácil de ser dito do que de ser feito, porque demanda uma grande introspecção psicológica e vigilância para que se permita que alguém não caia, não fique paralisado numa dessas lentes. E isso é especialmente verdade por causa do fato de que a alma ou mônada de cada pessoa ou mônada de cada pessoa está sob a influência de um desses raios. Eu não estou dizendo aqui que alguém deva negar como Deus criou cada um de nós para que cumpramos as nossas missões espirituais sob aquele tema em particular, né? Que é o tema do raio ao qual você pertence, por assim dizer. Entretanto, que possamos nos equilibrar e integrar todos os 7 raios enquanto olharmos para a influência, enquanto estivermos sob a influência desse tema em particular, que é o seu raio, né? Como se fosse o seu signo astrológico. Não é o seu signo astrológico, eu estou usando o signo aqui como uma analogia. Mais do que tudo, meus amados leitores, estejam conscientes do sistema de pensamento do ego negativo baseado no medo, na separação e no ser inferior, e da forma como ele corrompe e cria glamour, ilusão e maia em tudo que toca, se você permitir que ele governe a sua mente. Apenas permita a si mesmo pensar com a sua mente crística, búdica e espiritual, e não com a sua mente do ego negativo baseada no medo. Pense com a sua mente que ama, meus amados leitores, e não com a sua mente do medo. Há apenas 2 formas de pensamento no mundo, e cada uma delas deriva ou do amor ou do medo, né? Exatamente o que ele aprendeu em Um Curso a Milagres que ele está ensinando aqui. Tudo deriva do sistema de pensamento do ego negativo ou do sistema de pensamento espiritual do Cristo e do Buda, que é o do Espírito Santo, né? É o sistema de pensamento do ego negativo baseado no medo que cria a distorção e a corrupção dos 7 grandes raios. Sempre esteja alegremente vigilante contra o ego negativo. E isso, meus amados leitores, é o mapa da estrada para que se alcance a verdadeira consciência de Deus. Não há trabalho mais importante no seu caminho espiritual do que aprender a ter a maestria apropriada, desenvolver, equilibrar e integrar os 7 grandes raios na sua psicologia e na sua personalidade, e aprender a não permitir que o sistema de pensamento do ego negativo baseado no medo entre na sua consciência e corrompa a sua própria compreensão desses raios. Também não fique paralisado nas lentes de qualquer um desses raios, ou isso vai se tornar uma distorção do ego negativo também. E esse é o grande trabalho do caminho espiritual. Continue a trabalhar no plano espiritual em que você está, como você está fazendo, mas faça o seu dever de casa no nível da personalidade e no nível psicológico.
Então, voltando aqui na minha terceira tentativa de terminar o vídeo. Vamos lá. Esse é o grande trabalho do caminho espiritual. Para ser um canal claro para o espírito, você deve ser um canal claro e equilibrado psicologicamente também. Um canal psicológico claro e equilibrado também. Uma vez que você tenha adquirido a maestria sobre os seus níveis psicológico e espiritual, também não se esqueça de colocar igual atenção em fazer o seu dever de casa no nível físico e terreno. Porque Deus está também muito no seu corpo físico e no mundo material e terreno, assim como ele está nos reinos do céu, no reino mental, no reino emocional e no reino psíquico. Há as 4 faces de Deus: a espiritual, a mental, a emocional e a física. Para verdadeiramente se realizar em Deus, todos os 4 corpos devem ser dominados e igualmente honrados. Não honrar e não santificar a face material de Deus também você não adquirir maestria sobre a energia da Mãe Divina, da Mãe Terra e as energias da Deusa Mãe, porque as energias da Deusa estão também intimamente conectadas à face material de Deus. Nossa verdadeira missão espiritual é nos tornarmos nossas poderosas presenças Eu Sou na Terra de uma forma muito bem aterrada e equilibrada. Nosso verdadeiro propósito é manifestar a nossa missão espiritual na Terra e nos envolvermos com a vida na Terra. Nossa verdadeira missão espiritual na Terra é transformar a nossa civilização e a nossa sociedade numa sociedade de mestres ascensionados e criarmos o céu na Terra e não alcançarmos a libertação e deixarmos a Terra tão logo possamos. Não, a gente vai deixar a terceira dimensão, não a Terra em si. Todos nós somos amor, luz, somos aqueles que trazem os mensageiros do poder, do amor e da luz para o novo milênio e para a 7ª Era de Ouro. Vamos então assumir, tomar completamente o manto da consciência crística, búdica e de Deus de uma forma equilibrada e integrada. E nos dedicarmos ao negócio de completamente transformarmos os nossos seres e o nosso mundo na verdadeira glória de Deus. Tá bom? Meus queridos, minhas queridas, eu vou terminar o vídeo, né? Vamos dar uma olhada aqui na nossa lição novamente aqui. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Repito a você que esse texto que a gente acabou de ler, tem tudo a ver com essa coisa de estarmos sob as leis de Deus. Quanto mais nós expandimos a nossa consciência, mais saímos do campo de batalha do ego. E mais ficamos sob as leis de Deus e não mais sob as leis do ego negativo. Tá? Por quê? Porque nós estamos limpando os programas do ego negativo da nossa consciência, tá? Então eles não vão mais ter como nos dominar, né? É aquilo que eu falei para vocês muito lá em 2023 na jornada de cura da criança interior, né? Se você não se desenvolver emocional e psicologicamente, o seu desenvolvimento espiritual, por maior que seja, será apenas uma fuga para você se desenvolver em termos emocionais e psicológicos. Esse é o trabalho mais difícil. É a cura da criança interior, é a limpeza da mente inconsciente, é o domínio dos instintos desse ser inferior, tá? Então, basicamente, é disso que ele está falando. E o trabalho mais importante, que é a saída do domínio
do sistema de pensamento do né? É exatamente o que nós já estamos fazendo por meio das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, por meio do estudo do livro-texto. Então, se você ainda não assistiu a live de ontem, por favor, assista. Se ainda não fez o meu Pix no valor mínimo de R$11, por favor, faça-o. Então é isso. Essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.